Olá meus amigos, aqui é o Marcelo e este é o canal Você e Deus. Aqui estamos com mais um vídeo, desta vez para falarmos sobre um assunto que muita gente considera pesado, considera um assunto que não deve ser tratado, mas ele é bíblico, tá? E a Bíblia está recheada deste assunto, portanto ela se torna também uma questão doutrinária, tá? Então vamos tratar sobre os demônios, que é da área da demonologia ou da angelologia. E nós já falamos em vários vídeos passados sobre a questão de Satanás, né, a origem de Satanás, quem é Satanás e tudo isso. Aí você pode voltar nos vídeos lá atrás, tem vários vídeos que falam sobre a questão de Satanás. E agora então vamos abordar a questão dos demônios, tá? Então a primeira parte desse primeiro vídeo, nós vamos abordar as ideias errôneas que surgiram ao longo da história a respeito dos demônios, tá? Então para isso nós vamos começar lendo um texto bíblico que está em Mateus capítulo 12, versículos 22 a 26. Então levaram até Jesus um homem cego e mudo que estava possuído por um demônio. Jesus o curou e ele passou a falar e ver. Admirada, a multidão perguntou: será que este homem é o filho de Davi? No entanto, quando os fariseus souberam do milagre, disseram: ele só expulsa demônios porque seu poder vem de Beelzebu, o príncipe dos demônios. Jesus conhecia os pensamentos deles e respondeu: todo reino dividido internamente está condenado à ruína. Uma cidade ou família dividida contra si mesma se desintegrará. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido e luta contra si mesmo, e o seu reino não sobreviverá. Tá? Então, partindo desse texto, nós vamos traçar uma linha de pensamento com relação a este assunto sobre os demônios. Tá? Então, são questões que são necessárias saber para que a gente possa identificar na nossa própria vida se há uma atuação demoníaca ou não. Tá? Então, o que nós já vimos nos vídeos passados? Nós vimos lá nos vídeos passados sobre Satanás que ele não age sozinho, tá? Nós vimos também que ele tem a companhia dos demônios, que são anjos caídos, que são subordinados a ele, aos quais dá ordens para agirem contra os homens. Tá? Então ele não trabalha sozinho. Existe muita ignorância, fantasias e teorias erradas criadas sobre os demônios. Tá? Nós vamos ver algumas nesse vídeo. Examinando cuidadosamente a Bíblia, é possível descobrir quem realmente eles são e como eles agem, tá? Então, o viés básico aqui é quem eles são e como eles agem, tá? Isso que nós precisamos saber. Fora isso aqui, não precisamos dar nenhum crédito para eles, tá? Mas é importante a gente saber sobre isso. Então, nós vamos agora às ideias errôneas que surgiram ao longo dos anos aí com relação aos demônios, tá? Então, existem pessoas que acreditam que os demônios são espíritos desencarnados, tá? Então contraria abertamente a Bíblia, que ensina que a alma ou o espírito dos homens ímpios estão no inferno, tá? De lá não podem sair, portanto não podem de jeito nenhum estar vagando pela terra. Nós temos esta base bíblica em Lucas capítulo 16, lá na parábola do rico e Lázaro, que mostra claramente que após a morte, né, quem foi para a presença de Deus, para o céu, e quem foi para o inferno, dali não pode mais sair, tá? E vai ficar ali até o momento em que Jesus voltar e houver a ressurreição dos mortos, e aí depois, num outro momento, eu explico o porquê, tá? Então, Lucas 16, versículos 22 e 23, diz assim, ó: por fim, o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado, e foi para o lugar dos mortos. Ali, em tormento, ele viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. Então, as almas das pessoas que morreram, elas estão em um desses dois lugares. Ou elas estão na presença de Deus já, tá? Ou elas estão afastadas de Deus, tá? E dali elas não podem sair. Tá? A Bíblia chama de Sheol no Velho Testamento e chama de Hades no Novo Testamento, tá? Que é justamente esse local do mundo dos mortos, tá? Mas ali nesse mundo dos mortos, essa divisão. Quem morreu com Cristo e quem morreu sem Cristo. E dali as almas não podem mais sair. Então não podem ser espíritos desencarnados, esses demônios, tá? Então isso é muito importante entender.
O segundo pensamento, né, é que os demônios seriam espíritos de uma raça pré-adâmica, ou seja, que vieram antes de Adão ainda, tá? Seriam espíritos que vieram antes de Adão. Então, os que defendem esse ensinamento alegam uma diferença entre os anjos caídos e os demônios, tá? Mas os anjos caídos são aqueles que sofreram com Lúcifer a consequência de sua rebeldia. Então, a Bíblia narra, né, em Isaías 14 e Ezequiel 28, se eu não me engano, que Satanás ele se rebelou contra Deus e também que ele foi expulso do céu, não se encontrou mais lugar para ele, né? Porque ele queria ser igual a Deus, ou estar no lugar de Deus. E então ele foi expulso, e lá em Apocalipse 12, a partir do versículo 9, diz que com esse desentendimento que houve no céu, né, ele foi expulso para a terra, e ele trouxe também com ele uma boa parte dos anjos. Então lá em Judas diz que esses anjos são anjos caídos, tá? Então os demônios que o Novo Testamento fala se refere a esses anjos caídos, anjos que se rebelaram contra Deus, acompanharam Satanás, né, o Lúcifer, e hoje estão na terra, então atuando aí, trazendo perturbação de toda a espécie para o ser humano, tá? Levando o ser humano ao pecado cada vez mais. Não que o ser humano seja inocente nesse sentido, que o ser humano está debaixo do pecado, né? Mas eles ajudam, eles amplificam as circunstâncias para que o ser humano permaneça no pecado, tá? Já os demônios são a alma das criaturas físicas que, por causa da queda de Lúcifer, perderam o corpo e se transformaram em espíritos sem corpo, tá? A Bíblia rejeita também essa teoria, ensinando que não há referência a uma raça pré-adâmica, mas sim uma só raça humana criada em Adão e Eva. Então a Bíblia não nos dá, né, esse parecer de que houve uma raça criada antes de Adão, no sentido na Terra, tá? Então a Bíblia rejeita essa raça pré-adâmica, não tem na Bíblia, tá? Só existe uma raça humana criada em Adão e Eva, tá? Isso está em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Diz ali: então Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, ele será semelhante a nós, dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou, tá? Então não tem base bíblica para defender uma raça pré-adâmica, de espíritos pré-adâmicos, tá? Também nós temos aqui um outro pensamento, uma outra crença, que os demônios são seres gerados da relação de filhos de Deus com as filhas dos homens. Está lá em Gênesis capítulo 6, tá? Então existem várias interpretações, e uma delas é que os anjos olharam para as mulheres, né, as filhas dos homens, as desejaram, desceram até aqui, tiveram relações e surgiram filhos chamados gigantes, né, que foram os grandes guerreiros da antiguidade. Isso você pode conferir em Gênesis 6, do versículo 1 ao 4. Então surgiu dessa interpretação equivocada, onde eles entenderam que os filhos de Deus seriam os anjos e que as filhas dos homens eram as mulheres antediluvianas, tá, que vinham antes do dilúvio. Aí diz ali, ó: os seres humanos começaram a se multiplicar na terra e tiveram filhas. Os filhos de Deus perceberam que as filhas dos homens eram belas, tomaram para si as que os agradaram e se casaram com elas. Então o Senhor disse: meu espírito não tolerará os humanos por muito tempo, pois são apenas carne mortal. Seus dias serão limitados a 120 anos. Naqueles dias, e por algum tempo depois, havia na terra gigantes, pois quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens, elas deram à luz filhos que se tornaram os guerreiros famosos da antiguidade, tá? Então, explicam que existe uma mistura de raças tentando desta forma justificar a existência de gigantes, que está no versículo 4. Essa teoria foi rejeitada com dois argumentos bíblicos, tá? O primeiro está em Lucas capítulo 20, versículos 34 e 36, que Jesus declara claramente que os anjos são seres assexuados, que eles não têm relações sexuais, tá? Então olha ali o que diz, ó:
Jesus respondeu: o casamento é para pessoas deste mundo, mas na era futura, aqueles que forem considerados dignos de ser ressuscitados dos mortos não se casarão, nem se darão em casamento, e nunca mais morrerão. Nesse sentido, serão como os anjos. São filhos de Deus e filhos da ressurreição, tá? Então não haverá mais necessidade de ter casamento. Por quê? Porque não haverá mais necessidade da questão da relação sexual, tá? No céu. Então os anjos são seres assexuados, tá? É a doutrina bíblica isso. Segundo argumento, filhos de Deus não significa anjos, tá? Lá no texto. Então na Bíblia a expressão se refere por vezes a anjos e a outras vezes a homens. O sentido exato do filhos de Deus ali pode ser descoberto à luz do contexto do texto, tá? Sem precisar forçar a interpretação. Exemplo, Jó capítulo 1, versículo 6, na versão Almeida Revista Atualizada, lá filhos de Deus significa anjos, tá? Em Oséias capítulo 1, versículo 6, também na Almeida Revista Atualizada, lá filhos de Deus significa filhos de Israel, tá? Seres humanos. Então, volta e meia, conforme o contexto do texto, quando se refere a filho de Deus, pode ser anjos e pode ser homens, tá? Desde que você confira certinho no contexto do texto, tá? O pano de fundo do texto. Então, conclusão. Os demônios existem, são reais e trabalham para Satanás com o objetivo de deixar o homem no engano com relação à mensagem de salvação de Deus, tá? Então o objetivo deles é afastar o homem de ouvir a mensagem verdadeira do Evangelho, tá? A mensagem que ilumina o entendimento, que abre os olhos, abre o entendimento para as verdades espirituais, tá? Que Jesus veio, morreu na cruz, ressuscitou, voltou ao céu, está glorificado, né? E que o ser humano só pode ser salvo se ele depositar a sua fé, a sua confiança em Jesus e no sacrifício de Jesus na cruz, tá? Então a salvação é pela fé, por meio da graça, não vem de nós, tá? Vem de Deus, para que ninguém se glorie, não vem por obras, tá? Não pense que você é uma pessoa boa, que você tem direito a ir para o céu. Somente pela fé em Jesus a gente tem direito a ir para o céu, tá? É Jesus que pagou o preço lá, morrendo na cruz e encravando na cruz a dívida que era contra nós, tá? Existem muitos conceitos errados sobre os demônios, e é preciso tomar cuidado, não se deixando levar por certos experts espirituais, que não consideram a Bíblia como única regra de fé e prática, tá? Então a Bíblia, nós vamos ver em vários textos, vídeos aí, a Bíblia fala muito sobre a questão dos demônios, mas ela sempre mostra quem eles são e como eles agem, tá? Então é preciso conhecer o que a Bíblia ensina sobre os demônios como forma de identificar sua atuação contra nossas vidas, tá? Então, para você ver que essa doutrina sobre os demônios, tá, ela é importante, não que a gente deve adorar ou se prostrar diante deles ou temê-los, mas a gente precisa conhecer, ela está na Bíblia, está recheada a Bíblia sobre esses seres, né, que nada mais são do que anjos caídos, anjos rebelados contra Deus, que hoje estão na terra incomodando aí, né, mas que terão o seu fim, né, assim como Satanás terá. Existe também um local lá que Deus preparou, está preparado, né, para o Satanás e seus anjos, né, os seus demônios. Então nós precisamos conhecer para poder identificar como eles agem contra as nossas vidas, tá? Ou na vida de outras pessoas que a gente deseja ganhar para o Evangelho e alcançar para o Evangelho, tá? Então que essa palavra possa abençoar a tua vida, possa abrir o teu entendimento, possa ter esclarecido algumas coisas aí. Volte e veja o vídeo várias vezes se for necessário, anote e faça as tuas anotações, tá? Porque não deixam de ser estudos bíblicos esses vídeos. E o objetivo sempre é alcançar vidas para o Evangelho e também edificar vidas com o conhecimento da palavra, tá? Então não esqueça se é a primeira vez que você vê o nosso vídeo, não se esqueça de se inscrever.